Magnificat anima mea Dominum, et exsultat spiritus meus in Deo salutari meo. Meditações para a novena de Nossa Senhora do Carmo. Terceiro dia. A aparição de Nossa Senhora do Carmo ao Papa João XXII e a bula sabatina. Tinham decorrido 71 anos desde que a Santíssima Virgem entregara o hábito, o escapulário, a São Simão Stock. Era, pois, o ano de 1322. O Papa que dirigia os destinos da Igreja Católica, João XXII, publicou uma bula que começa por estas palavras: Sacratissimo uti culmine, e que depois, pelo privilégio que nela se contém, foi conhecida por bula sabatina. Esta bula foi publicada novamente pelo Papa Alexandre V em 7 de dezembro de 1409, na bula que começa Tenore cuiustam privilegi, e confirmada posteriormente por Clemente VII em 25 de março de 1528 pela bula Generalis, e em 12 de agosto de 1530 pela bula que começa Ex Clementi Sedis Apostolica Provisione, por Paulo III aos 3 de novembro de 1534, por São Pio V em 18 de fevereiro de 1566, por Gregório XIII aos 18 de setembro de 1577, por Paulo V em 11 de fevereiro de 1613, por Bento XIV, por Pio X em 16 de dezembro de 1910, por Bento XV em 16 de julho de 1917 e, por fim, por Pio XI em 18 de março de 1922. Eis aqui o que contém a famosa bula sabatina e os pormenores históricos que servem para o esclarecimento desta bula e seus privilégios. Morreu o Papa Clemente V no ano de 1314, e havendo de se eleger o novo pontífice, houve tantas divergências entre os membros do conclave que passaram 2 anos e 3 meses sem se entenderem e sem preencherem a vaga da cadeira de São Pedro. Esta demora foi motivada pelas divergências que havia no Império Romano, porque uns elegeram para imperador a Ludovico de Baviera e outros a Frederico de Áustria. E cada um destes imperadores tinha os seus partidários entre os eleitores do Papa, e cada um dos partidos queria diferente Papa. Com esta desunião houve na Igreja cisma, destruição e muitos escândalos, com grande detrimento da fé cristã. Parecia chegado o fim da Igreja do Império Romano. Mas Jesus, que prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja, remediou todos estes males com a eleição do Papa João XXII. João XXII era natural de Cahors, em França, e cardeal de Porto, em Itália. Humilde de nascimento, pequeno de corpo, mas grande de coração e sabedoria, era devoto da Santíssima Virgem. A sua alma vivia triste porque os inimigos da Igreja, aproveitando a demora da eleição do novo pontífice, tinham constituído em antipapa Pedro Corbaro, indivíduo político e de poucas qualidades para tão alto cargo. À vista disto,
Os demais cardeais concordaram em acatar o ditame do cardeal de Porto. Este pronunciou estas palavras: Ego sum Papa. Aprovaram e confirmaram por unanimidade a eleição dos demais cardeais. E o cardeal de Porto ficou Papa e sucessor de São Pedro, com residência transitória em Avignon, com o nome de João XXII. O novo Papa, ao considerar a responsabilidade do seu elevado cargo e a insubordinação dos seus inimigos, recorreu à Santíssima Virgem. Nossa Senhora, atendendo a sua oração, apareceu-lhe vestida de carmelita, como o mesmo pontífice afirma por estas palavras: Sec mihi flexis cenibus supplicanti virgo vista fuit carmelita. E falou-lhe assim: Ó João, vigário do meu amado filho, eu te livrarei dos teus inimigos e por um favor especial farei que te reconheçam por Papa. Portanto, tu, como vigário de meu filho, deves confirmar na terra o que ele determinou já nos céus. Deves confirmar a minha santa e devota Ordem do Carmo, fundada no Monte Carmelo por Elias e Eliseu. Todo aquele que professar, observar e guardar inviolavelmente a regra do meu servo Alberto, patriarca, aprovada por meu filho Inocêncio, e perseverar em santa obediência, pobreza e castidade, ou entrar nesta santa religião trazendo a insígnia do santo hábito escapulário, chamando-se irmão da mesma ordem, se na viuvez prometer continência, ou sendo solteiro guardar castidade virginal, ou sendo casado no matrimônio conservar inviolavelmente a fidelidade conjugal, se depois da morte for para o purgatório, eu, Mãe das Graças, hei de ali descer no sábado seguinte à sua morte, e todos quantos no purgatório encontrar nestas condições, os levarei ao Monte Santo da vida eterna. Mas estes confrades, para ganhar este privilégio, ficam com a obrigação de rezar as horas canônicas, e os que não souberem rezá-las, não estando impedidos, ficam com a obrigação de, além de jejuar quando manda a Igreja, guardar a abstinência de carnes nas quartas-feiras e nos sábados, exceto quando algum destes dias cair no dia de Natal. Por esta bula se deduz que Nossa Senhora não só protege na vida os confrades do Carmo e os salva das chamas do inferno, mas também tira do purgatório no sábado seguinte aos confrades que cumprem estas 3 obrigações. Primeira, guardar castidade conforme seu estado. Segunda, rezar as horas canônicas. Terceira, guardar, além dos dias de jejum da Igreja, a abstinência nas quartas-feiras e nos sábados. No dia 7 desta novena, daremos mais extensas explicações sobre estas condições. Exemplo: a morte do homem consiste na separação da alma e do corpo, companheiro desta vida. Separados, corpo e alma, o corpo vai para a terra para converter-se em pó segundo a sentença de Deus, pulvis es et in pulverem reverteris. E a alma vai à presença de Deus para ser julgada e receber a recompensa ou o castigo, conforme as boas ou más obras que praticou nesta vida. Depois do juízo irão para o céu as almas que se encontrarem na graça de Deus e não tiverem manchas a purificar. Irão para o inferno
as almas que na hora da morte se encontrarem em pecado mortal. E para o purgatório, as almas que, estando em graça de Deus, têm pecados veniais ou culpas ainda por satisfazer. As almas que vão para o céu e para o inferno ficarão para sempre imutáveis. Este pensamento fazia exclamar a Santa Teresa: ou para sempre nos céus, ou para sempre no inferno. O estado das almas que vão para o purgatório é transitório. Depois de serem purificadas, purgadas das imperfeições e manchas dos pecados, hão de voar para os céus. A facilidade com que uma alma cai no purgatório é verdadeiramente extraordinária. Os tormentos que ali padece para expiar os seus pecados são incalculáveis. Escritores católicos afirmam que muitas almas passam no purgatório numerosos anos e que os tormentos do purgatório só se diferenciam dos do inferno, em que estes são eternos e aqueles temporários. As almas do purgatório não podem ganhar méritos e, portanto, se ficam abandonadas a si próprias, devem suportar todo o tempo do castigo e toda a dureza da pena, até se purificarem sem indulto algum. Mas o dogma da comunicação dos santos nos ensina que há meios pelos quais os que vivem neste mundo podem aliviá-las. E a bula sabatina oferece-nos ainda um meio para em pouco tempo satisfazer as dívidas do purgatório. A comunicação dos santos consiste em que os santos fiéis da igreja militante podem pedir e obter dos santos da igreja triunfante e, por sua vez, oferecer os seus méritos, orações e sacrifícios pelos santos almas que se encontram no purgatório. Por isso, a igreja nos recomenda que oremos pelos defuntos e que apliquemos as missas, as comunhões e as demais obras satisfatórias pelas almas do purgatório. Porém, acontece muitas vezes que os que ficam na terra se lembram apenas de si e se esquecem dos seres queridos que estão no purgatório à espera das suas orações. A bula sabatina proporciona-nos um meio para, independentemente dos que ficam na terra, se estar pouco tempo no purgatório, e consiste em ser confrade do Carmo, morrer com o escapulário e cumprir as condições acima indicadas. Temei a morte, confrades do Carmo, porque é como o ladrão que aparece quando, como e onde menos esperamos. Mas confiai em Nossa Senhora do Carmo, que prometeu salvar os seus confrades no sábado seguinte à sua morte. Aspiração. Eia, pois, Senhor, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Prática. Procurai ganhar e aplicar pelas almas do purgatório o maior número de indulgências que puderdes. Oferecei pelas almas dos vossos parentes e amigos os méritos dos vossos trabalhos, as vossas orações, as vossas comunhões e as vossas missas. Ó Maria Puríssima, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meum,